Quando que nós notamos que uma pessoa realmente ela quer mudar ou ela quer alcançar algum tipo de objetivo, né? No nosso caso aqui, o objetivo de união com Deus, de crescer na intimidade com Deus e cumprir a nossa vocação. Isso começa na hora que você levanta. Então, se você tem levantado no mesmo horário de sempre, feito as mesmas coisas de sempre e não adicionou ali as práticas de piedade, está se enganando. E eu gostaria mesmo que o caminho de perfeição fosse um degrau para o progresso interior, para o progresso espiritual de todos vocês. Não mais um curso ou não mais um itinerário, uma coisa conteudista. Na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês aqui os 3 graus de oração que Santa Teresa d'Ávila aborda no Livro da Vida, tá? Então, o Livro da Vida é um livro que eu recomendo que vocês leiam, né? Mal não vai fazer se você ler com calma e não pirar o cabeção, né? Então, veja, na vida de estudo, na vida interior, na vida espiritual, a prudência ela é a mãe de todas as virtudes. Então, quando a gente se abre para compreender algumas coisas, seja a respeito de algo mais nobre como a vida espiritual ou de alguma ciência, né? De alguma área do conhecimento que você vai se debruçar para aprender, o comportamento prudente é que você esteja aberto à coisa e não faça juízos rápidos. Beleza? Do contrário, né, quando você começa numa ânsia numa ansiedade mesmo, uma ânsia de ser, uma ânsia de realizar, uma ânsia de entender, isso tudo faz muito mal para você. Então, nesses anos todos, o que eu mais encontrei foram pessoas maluquinhas, né? Seja dentro da área da psicologia, pessoas estudiosas, beleza? Digamos assim, que tem que estão mesmo um pouquinho acima da média no sentido de interesse das coisas, mas isso também, né, por outro lado, são pessoas esquisitas, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, às vezes você vai com muita sede ao pote e esquece que a prudência ela é fundamental no sentido de você se abrir para a realidade e ter uma paciência para compreender as coisas. Então, sem essa paciência, sem essa abertura, sem essa naturalidade, você vai cair em muitos erros e isso pode te fazer muito mal, tá? Então, a vida de estudo, a vida interior, a vida espiritual, ela é perigosa nesse sentido, tá? Então, o que eu espero de vocês assim, é uma tranquilidade em torno desses assuntos e a prática, como eu falei, mas sem loucura, beleza? Sem doideira. Então, nesse livro, no Livro da Vida, lá no capítulo 11 e 12, quando Santa Teresa vai tratar dos graus de oração, ela usa uma metáfora muito interessante, beleza? Muito interessante mesmo, que é a metáfora do jardim, tá certo? A metáfora do jardim. Então vamos entender os graus de oração e para que serve a vida, o que é, né, de fato, a vida espiritual no sentido da oração. Lembrando que as normas de piedade, elas contemplam oração, jejum e esmola, né? Mas vamos falar de oração aqui hoje, começar, né, a introduzir esse assunto da oração também, para a gente não ficar perdido na coisa e ficar só ali na dimensão ascética e de mortificação e penitência. Veja, para Santa Teresa, tá, a alma é um jardim que precisa ser regado para florescer. Então, conforme a água chega com mais facilidade, tá, o avanço, né, ele acaba sendo maior, digamos assim, né, mais avançado o grau de oração. Então, existem 4 modos principais que ela elenca no Livro da Vida, que, digamos assim, são os modos de regar esse jardim, que é a alma, tá? Que corresponde aos graus de oração que nós vamos falar hoje. Então, a primeira coisa
né, que ela coloca ali, o primeiro grau de oração, é a oração mental ou meditação. Beleza? Primeiro grau de oração, primeira água que chega nesse jardim é a oração mental, que é a meditação. Tá bem? Então, o que isso significa no final das contas? A fase inicial da vida espiritual. Tá certo? Então, veja. Me parece que a experiência comum, mais genérica de conversão, pelo menos assim, naquilo que eu constato da minha experiência, é o seguinte: existem assim, três tipos de pessoas, vamos colocar. Existe aquela pessoa que cresceu num lar católico, né? num bom lar, pai e mãe católico, e que seguia ali alguma norma de piedade. E aí essa pessoa seguiu, né, a vida católica. Nada muito fora do padrão, e enfim, né? E tem segue ali as normas de piedade, vai à missa, reza o terço, né? Cumpre ali minimamente as normas de piedade, porque veio de uma família, uma boa família, uma família católica, uma família de pessoas equilibradas, digamos assim. Essas pessoas me parecem que elas existem em menor quantidade. Beleza? Tá certo? Existe aquele tipo de pessoa que cresceu, digamos assim, num lar católico, num lar cristão, recebeu o batismo, mas vivia, né, assim, apesar de ter recebido o batismo, a família não batia muito bem da cachola, né? O pai e a mãe não batiam muito bem da cachola. E aí isso provoca, né, uma série de desarranjos na vida, começando na infância, depois passa pela adolescência, né? Uma crise mesmo, assim, de você ver que a tua família não é uma família ok. Seu pai e sua mãe não são pessoas muito estáveis, não eram pessoas muito estáveis. E aí, enfim, aí tu conhece o mundão, conhece o pecado, aí vai para as baladas da vida, entendeu?